Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, aqui é a Carol e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Books with Tea. Espero que todos vocês estejam bem. Como estão indo as leituras de vocês nesse ano de 2022? Já conseguiram pegar alguma dica de livros que eu deixei aqui para vocês? Eu espero que sim. Eu até o momento tenho feito poucas, mas boas leituras. E hoje eu venho conversar com vocês sobre mais uma leitura que foi uma leitura muito bacana, que é o livro Sky Hunter, da escritora Mary Lu. O episódio de hoje ele é uma parceria com a editora Rocco. Então aproveita e já aumenta o volume que nós vamos conversar um pouco agora sobre o livro Sky Hunter. Sky Hunter ele vem publicado então pela editora Rocco através do selo Jovens Leitores e ele foi publicado no ano passado, em setembro. E a autora Mary Lu já publicou diversas obras que foram sucessos. Dentre elas nós temos os livros que fazem parte da série Legend e também da série Jovens de Elite. E Sky Hunter faz parte de uma nova série que a autora está escrevendo. Neste livro, nós vamos acompanhar a jovem Tallinn, que faz parte de um esquadrão militar chamado Foice. E ela é uma das lutadoras desse grupo de elite defendendo a cidade de Mara, que é uma das últimas nações livres. Lutando em dupla, os Foices eles são a última linha de defesa contra os fantasmas da Federação Carenza. A capital de Mara, New Age, tem sido um refúgio para os refugiados, incluindo Tallinn e a sua mãe. Mas New Age ela está longe de ser um lugar perfeito. A estrutura de classes não tem facilitado a vida dos refugiados, que não têm permissão para entrar na cidade, e a Tallinn faz parte desse grupo de refugiados. Durante uma missão, os foices capturam um soldado inimigo da frente de batalha, mas Tallinn acredita que ele é mais do que aparenta ser. Será que ele é um espião da Federação ou talvez seja ele a única arma para salvá-los? No geral, eu achei Sky Hunter uma leitura bem envolvente. A história ela é bem elaborada e rápida. A Mary Lu ela adiciona um aspecto único ao mundo deste livro, inclusive colocando indícios da existência de uma civilização antiga, e essa civilização ela seria até mais avançada do que a sociedade atual em que vemos na história de Tallinn. Mas parece que essa civilização ela se autodestruiu. E o conhecimento dessa sociedade passada é uma das forças dos objetivos da Federação Carenza. Tallinn ela é uma personagem muito bem construída. A autora conseguiu desenvolver bem o passado dessa personagem. E além disso, a autora ela não sobrecarrega a história com muitos personagens. E por causa disso, ela consegue dedicar mais tempo aos personagens secundários. Bacana também apontar esse comentário social que a autora tece durante a história. Como muitos refugiados vivem em Mara, há aspectos de raça dentro e fora das comunidades raciais e também questões de imigração em jogo. E esse tema que a autora aborda apoia o enredo principal do livro e fornece um pano de fundo para muitas motivações das personagens. Eu tenho que apontar dois contras que eu acabei não gostando muito no livro. Um deles foi o personagem Redlin, que é o soldado inimigo. Considerando o papel que ele desempenha na história, eu esperava que a autora ela aprofundasse mais com relação a esse personagem. Como a história ela tem apenas o ponto de vista da personagem Tallinn, nós não temos uma oportunidade de conhecer completamente o Red. Além disso, existem certas decisões que são tomadas ao longo da história que dependem do Redlin cooperar com isso. Só que havia certos pontos em que parecia que eu pensava, talvez ele não vá concordar com isso, mas na verdade parecia que ele estava feliz com qualquer decisão que a personagem fosse tomar. Outro ponto que me incomodou um pouco, como acontece em muitas histórias de jovem e adulto,
é que em certas partes da história existem elementos que acabam sendo muito fáceis para os personagens. Então isso talvez fosse algo que não precisava ter sido tão superficial, poderia talvez ter outras nuances que acho que iriam apenas completar a história. Não que isso seja um defeito que vá estragar completamente a leitura, não. A história, em que pese tenha insinuações de um romance, não é esse o foco principal dela, sendo que ela é muito mais sobre uma história de guerra e ideologias. Então é muito bacana ver a estrutura que a autora retrata nesse livro, expondo os mais variados tipos de problemas existentes, como eu mencionei, entre eles o racismo, também problemas com relação a refugiados, o tratamento que é dado a eles. Então acabou sendo uma surpresa esse livro. Então, em Sky Hunter, nós vamos estar nesse cenário distópico. Nós vamos acompanhar a luta entre Mara, que é a última nação independente, contra a Federação de Carenza, que vem dominando todos os países inimigos e expandindo seu território. E ao final da leitura, nós ficamos muito mais ansiosos pelo que ainda está por vir. Bom, pessoal, então, no geral, se você gosta de livros de fantasias jovem e adulto, eu acho que você vai gostar muito de Sky Hunter. E claro, em que pese ela traga temáticas muito importantes, ela não é aquela história muito complexa com mundos ricos e esquemas políticos, sociais que sejam bem intrincados. Então não vá ler esse livro esperando algo assim. Bom, pessoal, essa foi a minha opinião sobre a leitura de Sky Hunter. Foi uma leitura assim que me surpreendeu. E eu estou muito curiosa mesmo para o que ainda está por vir. E para acompanhar essa e outras das minhas leituras, não se esqueçam de seguir o Instagram do BookCity, que é o @BookCity. E também já aproveita e segue o podcast se você está ouvindo pelo Spotify e deixa também a sua avaliação do episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!